Boa noite a todos. Hoje, então, com esse tema, fazendo a abertura do mês do Setembro Amarelo, que ficou marcado como um mês de prevenção ao suicídio, mas é importante nós lembrarmos que essa prevenção tem que ser durante todo o ano, 365 dias anuais. Esse tema, ele é um tanto silenciado, não só no meio espírita, mas como pela sociedade. É um tema pesado, que ninguém gosta de falar, que ninguém quer tratar, que está fora do radar da mídia, está fora do radar do poder público, está fora do radar das religiões e das nossas conversas de modo geral. Por outro lado, é um tema extremamente importante. O último relatório da Organização Mundial de Saúde colocou que nós temos cerca de 800 mil mortes anuais através do autoextermínio. E a própria OMS afirma que esse número é muito maior, porque muitos são os casos que não são notificados. Então esse número pode ultrapassar 1 milhão de casos anuais. Isso dá cerca de um suicídio a cada 30 a 40 segundos no mundo. Não é pouca coisa. Um suicídio a cada 30 a 40 segundos mundialmente. É algo tão sério e silenciado. Não tem como a gente tratar de diabetes sem prevenção, não tem como tratar de hanseníase sem prevenção, de AIDS sem prevenção, não tem como tratar de hipertensão sem prevenção. E da mesma forma o suicídio, que é tido como problema de saúde pública mundial, tem que sim ser trabalhado a prevenção. A gente abrir as mentes, abrir as nossas cabeças para tratar disso de maneira madura, de maneira consciente e tomar mais ciência do fato. Como eu disse anteriormente, não é fácil, é um assunto pesado, delicado. Às vezes, quem teve casos na família não gosta nem de citar, mas extremamente importante. 90% dos casos são diagnosticáveis e tratáveis, porque 90% são através da depressão. São diagnosticáveis e tratáveis. Imagina, de 1 milhão de pessoas, se a gente pudesse tratar 90%, e não se trata, infelizmente. Claro que de umas décadas para cá, as coisas vão se abrindo, a gente está tendo mais oportunidade de falar a respeito. Em 2015, teve um caso na nossa família de suicídio, e só ali eu me dei conta de que eu não sabia nada a respeito do suicídio. Nunca tinha escutado uma palestra num centro espírita a respeito do suicídio. Nunca tinha escutado ninguém falando, dentro ou fora de uma casa espírita, dentro ou fora de uma religião, dentro ou fora de uma reunião de prefeitura, que eu já participei de várias, de conselhos, disso, daquilo, nada de suicídio. Rádio, televisão, nada. A partir daí nós começamos a procurar mais informações e nos deparamos com esses números estarrecedores. No Brasil, o pico está entre os 21 anos de idade. Mundialmente falando, o pico é entre a terceira idade. São pessoas que já não se acham mais válidas, que às vezes aposenta e fica ocioso, não sabe o que fazer com o tempo ocioso. Às vezes as doenças vão chegando, corta uma alimentação, corta isso, corta aquilo. A pessoa vai se sentindo cada vez mais
inválida. Vai se fechando cada vez mais. Então, mundialmente falando, o pico entra a terceira idade. No Brasil, estamos com os jovens de 21 anos de idade. A segunda maior causa de morte entre os jovens do Brasil. Dá para imaginar o que é isso? A primeira, acidente automobilístico, que a gente não sabe se foi acidente ou se foi também proposital. Então é algo muito delicado e importantíssimo para tratarmos. Mas hoje, nesta linha, nós falaremos da vida em abundância. Da vida em abundância. É o que João anotou no capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Não é vida de escassez. Não é uma vida mais ou menos. É vida em abundância. A nossa palavra aqui vai ser hoje, será breve, mas espero que seja profunda e marcante para todos nós. Paulo aos Romanos escreve: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis, para que nós sintamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para conosco. Aí fica essa questão, né? Qual será a perfeita e agradável vontade de Deus para conosco? Qual será a vontade de Deus para cada um de nós? Uma vida em abundância ou uma vida de escassez? Será o que o Pai Criador quer das suas criaturas? Será que é para viver uma vida de cão aqui, arrastada, pesada, dificultosa? Ou Ele quer da gente o contrário? Questão 614 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o que é lei natural? É a primeira questão que abre a terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. O que é lei natural? A espiritualidade responde: a lei natural é a lei divina, a única capaz de fazer o homem feliz. Olha só o que eles colocam: a lei natural é a lei de Deus, a única capaz de fazer o homem feliz. E completa: e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, a nossa infelicidade vem do afastamento de Deus. A gente ainda brinca, né? Se você está com alguma angústia, alguma coisa, você está afastado de Deus. Porque perto dele, só a abundância. Longe dele, a escassez. Perto dele, só a abundância. A lei divina é a lei de Deus, única capaz de fazer o homem feliz. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Quão afastado de Deus, vez por outra, nós caminhamos. Tantas ilusões, tantas vaidades, tantas mediocridades, tantas infantilidades que nos afastam de Deus, nos afastam dos propósitos. Aqui, esse exercício ele se chama roda da vida. E para uma vida em abundância, essa roda tem que estar girando. A vida em abundância, hoje eu estava preparando a palestra e fui procurar em alguns sites evangélicos, tirei muita coisa deles. Eles falando a vida em abundância não é uma vida próspera financeiramente, não. Porque tem muita gente que é próspero financeiramente, mas vive numa escassez tremenda. Miseráveis morando em castelos. A abundância que o Cristo fala é em todos os sentidos. A abundância espiritual, a abundância
na convivência parental, abundância conjugal, filhos, no social, na saúde, no serviço à comunidade, no intelectual, no financeiro, profissional e emocional. O financeiro é uma etapa da roda, como se a gente pudesse falar que o financeiro é um raio da roda. Mas para ela não estar empenada, para ela girar de maneira satisfatória, nós temos que trabalhar todos esses itens. A roda da vida. Para ter uma vida em abundância, nós temos que trabalhar o espiritual, temos que trabalhar o conjugal, o filho, social, saúde, o serviço, o intelectual, financeiro, profissional e emocional. Numa sociedade adoecida que nós todos vivemos, às vezes a gente dá muita ênfase ao financeiro e ao profissional. E faz essa discrepância, o resto da roda fica toda amassada. Por isso que ela não gira como deveria girar. Por isso que a gente vai tropeçando, porque a roda não está formada de maneira correta. Por isso a gente vai cheio de percalços, de dificuldades. Se a gente tiver isso tudo aqui equilibrado, mesmo que em menor grau, ela gira com mais constância. Claro que o ideal é a gente estar tudo aqui no 10. Mas se eu tiver tudo aqui no 3, no 4, no 5, no 6 e for crescendo equilibradamente, faz muito mais sentido e me dá muito mais abundância. Entende isso? O Espiritismo nos ensina isso, de trabalhar vários aspectos em nossas vidas. Por isso que Paulo fala lá da renovação da nossa mente. Porque isso tudo está dentro de uma renovação mental, de padrões mentais. Toda essa roda da vida está dentro de uma renovação de padrões mentais. Se a gente for pensar aqui numa vida normal e numa vida comum, olha o que a gente tem numa vida normal. Que a vida normal é a vida em abundância. É o que Deus quer da gente. Alegria, realização, fé, esperança, amor, atitude, renovação, tempo e dinheiro. Isso é uma vida normal. No meio disso tem um rio. Ora a correnteza desse rio está mais forte, ora está mais devagar. Ora ele está mais profundo, ora ele está mais raso. A gente fica nessa travessia de um lado para o outro. Do outro lado do rio tem a vida comum, que é a vida em escassez. Isso às vezes é comum a gente ver, mas não é normal. Entende isso? É comum, mas não é normal. A vida em escassez, a insatisfação, angústia, frustração, tristeza, solidão, procrastinação, autossabotagem, vitimismo, falta de tempo, preguiça e falta de dinheiro. Essa é a vida comum. E a gente transita de uma para outra. O exercício aqui da vida é esse. A gente quer ficar do lado de cá, mas no dia a dia nós estamos transitando para lá e para cá. Ora a gente transita com mais facilidade, ora com mais dificuldade. Mas tudo isso aqui, não faz parte da vida normal. Pode ser comum a nós outros. Pode ser comum no mundo de expiações e provas. Mas não é essa escassez que o nosso Pai quer para nós. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Quanto mais próximo de Deus, mais abundância nós teremos. Em todos os sentidos da vida. Por isso que sucesso a gente não mede, por conta bancária.
Por isso que a abundância não pode ser medida simplesmente por conta bancária, por posição social, por emprego, por status, por contra-cheque. Isso é uma parte. Tem vários outros fatores que influenciam na nossa vida, positivamente ou negativamente. Lembrando que o financeiro é muito importante também, mas não é o mais importante. O profissional é muito importante, mas não é o mais importante. Nós temos que desenvolver em todos os aspectos, para desenvolver com plenitude. Porque senão a gente vai ficar capengando o resto da vida. Isso aqui também foi lá do site evangélico, 7 hábitos da abundância. Eu achei bastante interessante. 7 hábitos da abundância. Cuide da sua saúde física e mental. Cuidado com a saúde física e mental. Porque se não for os 7, não dá. Não dá para fazer só um ou outro. São 7 hábitos que levam à vida abundante. Cuidar da saúde física e mental. Separar um tempo de qualidade para passar com sua família e com aqueles que você ama. Um tempo de qualidade, que hoje também está escasso no nosso dia a dia. Dê mais valor à qualidade de vida e menos valor às vaidades, status, opulência, consumismo e ostentações. Mais valor à qualidade de vida. Trabalhe para edificar seu patrimônio. Aqui falando da riqueza do patrimônio material. Trabalhe para edificar o seu patrimônio, um patrimônio sólido, coeso, e não para gastar tudo o que ganha com supérfluo ou fazer dívidas repetidamente. Aprenda e desenvolva o sentido da multiplicação e da gratidão. O multiplicar e o agradecer. A abundância é também de multiplicação. Se nós pegarmos os exemplos da natureza, aí Emmanuel, que já nos respalda nisso, Emmanuel sempre fala da natureza abundante. O milho, a espiga que se enche de grão em grão, o trigo, as águas, as aves do céu, os peixes dos mares, dos rios, tudo em abundância. Não tem nada na natureza que é escasso, que é pouco. Tudo que Deus faz é em abundância. A multiplicação é a mentalidade de abundância, junto com a doação. Junto com a doação. Eu consigo multiplicar as coisas como se eu tocasse e multiplicasse. Em tudo. E a gratidão. Eu trouxe aqui Joana de Ângeles. Psicologia da gratidão. Joana fecha, esse é o 16º livro da série psicológica dela. Deixa eu mostrar aqui. Psicologia da gratidão. Joana fecha a série psicológica trazendo um livro totalmente dedicado à gratidão. São 11 capítulos, todos eles nos falando da gratidão. Mais de 230 páginas. Nos mostrando o poder, a eficácia, a transformação que a gratidão pode fazer em nossas vidas. Compreenda que simplicidade não é um defeito, mas sim uma poderosa virtude. Seja generoso e caridoso, pratique o hábito da oração e da doação. Multiplicação, gratidão, oração, doação. Quem doa, multiplica. A ideia da escassez é que a gente não pode doar. Eu tenho que reter. É a ideia da escassez. Eu tenho que reter. Tudo eu tenho que reter, tenho que guardar, tenho que fazer mais celeiros para guardar mais. É a ideia da escassez, porque vai me faltar. É a mente escassa. A mente em abundância, ela doa. Ela multiplica, ela faz multiplicar.
é um princípio tão interessante, que isso, como eu disse, era do site evangélico, que a doação da 10ª parte do dízimo está lá no Antigo Testamento, como lei de prosperidade. Como lei de prosperidade, você dá a 10ª parte do que você ganha para a obra do Senhor. Como lei de prosperidade. Porque você está ajudando a multiplicação da obra do Senhor. E você é próspero, por isso você pode doar. O que fala, não posso, não dá, escasso, a mentalidade escassa. Não posso, coitadinho de mim, eu preciso de reter, eu preciso de receber cada vez mais. E cada vez eu vou me aprisionando mais, adoecendo. A mente escassa, ela vive doente. Não só financeiramente, mas todos os outros aspectos da roda da vida. A escassez nos traz a minguar tudo isso. Enquanto a abundância não. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E aqui com Joana de Ângeles, nós chegamos a esse resumo aqui. Oração e gratidão são as duas molas propulsoras da abundância. Tem lá todos os seus 7 hábitos, mas a gente resume nisso aqui. Orar, a gente sabe que é orar e agir. Orar e ação. Não é só da boca para fora. É eu verbalizar e agir. E praticar a gratidão. Duas molas propulsoras da abundância. Sem oração e sem gratidão, o que existe na vida da gente é escassez. Olha aqui, passa uma revista aí na mente, na vida. Eu tenho certeza absoluta, o que não está bom na sua vida é porque você esqueceu de colocar oração e gratidão. Pode pensar em qualquer campo da vida. Seja espiritual, seja emocional, seja financeiro, seja profissional, seja conjugal, seja com os filhos, seja no social, seja no serviço, seja com a família, com os parentes, seja na saúde, seja no intelectual. Qualquer campo da vida. Se não está bom, é porque você esqueceu de colocar oração e gratidão. É o fermento, é a mola propulsora da abundância. Por isso Paulo de Tarso fala, dai graças a Deus por tudo. E não é só, gente, não é questão filosófica, não. Hoje nós temos estudos científicos, médicos, da parte da neurologia, da psiquiatria, falando do poder da gratidão e da oração, fisiologicamente. O pessoal já está fazendo tomografia computadorizada dos cérebros, vendo o que o cérebro responde com sentimentos, com pensamentos de oração, de gratidão. Divaldo Franco tem divulgado esses resultados. Como que o cérebro responde a isso? Como que o organismo todo responde a isso? De maneira positiva. É fisiológico, não é só filosófico, não. Isso reverbera no nosso corpo instantaneamente. O poder da oração, qualquer um de nós, é fechar os olhos e conectar com a espiritualidade, conectar com Deus, que a coisa muda completamente, instantaneamente. Nessa vida corrida do dia a dia, às vezes a gente esquece das coisas mais simples, de uma oração, de um agradecimento, do sentido da gratidão.
às vezes a gente reclama muito mais do que agradece. E aí não sabe por que as coisas estão dando errado. A escassez. Onde que eu ponho atenção, aquilo ali cresce. É outra lei filosófica. Tudo que eu ponho atenção cresce. Se eu tenho uma planta, aquela ali não, que é artificial, né? Mas mesmo assim, se não cuidar também, ela fica feia, né? Se eu cuidar dela direitinho, dar atenção a ela, ela ainda fica mais bonita. Se eu não dou atenção, ela vai ficar empoeirada, vai dar teia de aranha e tudo mais. Tudo que eu dou atenção cresce. Se eu pego uma planta e dou atenção àquela planta, rapidinho ela está vistosa. Se eu não dou atenção, ela vai minguando. Tudo que eu dou atenção cresce. Aí se eu dou atenção para os problemas, para a ingratidão, para a reclamação, aquilo ali também cresce, naturalmente. Onde que eu coloco a minha energia, onde que eu coloco o meu fermento, porque nós somos co-criadores. Nós somos co-criadores, somos filhos de Deus. Somos os seres do universo capazes de co-criar, de inventar, de tirar de nós mesmos, de produzir um artesanato, né, de ter a criatividade. Platão já dizia isso lá 400 anos antes de Cristo. Antes da cadeira existir, alguém pensou na cadeira. Começar as filosofias, né, de Platão. Mas antes da cadeira existir, alguém pensou. Não tem nada que existe que não foi pensado antes. Tudo no mundo das ideias, para depois plasmar. Tudo eu crio no mundo mental, para depois trazer para o mundo físico. Assim de maneira positiva ou negativa. Se eu crio o negativo, eu materializo o negativo. Se eu crio o positivo, eu materializo o positivo. Simplesmente. Não é mágica, não é nada, não é simples. Padrão mental que a gente alimenta. Olha aqui o quadro da gratidão e da ingratidão, da vida abundante e da vida em escassez. O grato é feliz, otimista, doador, dócil, ele honra, possui fé, ampara, ama, retribui, é esperançoso e possui patrimônio. O ingrato, ele é infeliz, pessimista, retentor, hostil, acusador, homem bullying, homem de pouca fé, homem bullying, que é o bullying é onde se põe café, né? Pouca fé. Ele abandona ao invés de amparar, maltrata, toma ao invés de retribuir, desesperançoso e não possui ou perde. Às vezes consegue alguma coisa, rapidinho perde. Conhece alguém assim? Consegue, rapidinho vai embora. Consegue, rapidinho vai embora. A ingratidão. Depois, se vocês quiserem tomarem nota, está aqui. 232 páginas, se não me engano. Não estou mentindo. 238 páginas. Falando da gratidão. A gratidão abrange os sentidos que dignificam os seres humanos e os tornam merecedores de felicidade, quando estarão instalando no íntimo o decantado reino dos céus, conforme proposto por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. Ponto final. Então é isso. A vida em abundância que o Cristo nos fala é essa vida completa, é essa vida próxima a Deus. Não é pieguice, não. Não é a gente virar ter uma vida mística, isolado da sociedade. Não é nada disso que o Espiritismo prega e nos pede. Oração e gratidão. Ter uma vida normal, não uma vida comum.
Quando a gente fala, é comum na sociedade hoje, né? Muita coisa negativa é comum. A desonestidade, é comum a infidelidade, é comum os vícios, a bebida, o cigarro, as drogas, os roubos, os assaltos, a insegurança, a falta de educação. Está na época da política, né? Educação, cultura, lazer, saúde pública. É comum, mas não é normal. Entende? É comum para o mundo adoecido, é comum, mas não pode ser normal. Normal é a abundância. O normal é estar próximo a Deus. O normal é a gente estar de frente para a luz e nos iluminarmos. Toda vez que a gente vira as costas, a gente vê sombra. Toda vez que a gente vira as costas para a luz, a gente vê sombra, escuridão, trevas. Quando nós estamos voltados para ela, ou a ela, nós ficamos iluminados. O caminho fica iluminado. E aqui um rapazinho, para nos falar um pouco desse poder da gratidão, da oração e da fé em Deus, da vida em abundância. Talvez é um exemplo mesmo de vida em abundância. La guitarra especial para mí. Estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con él, un juguete pues al principio. Pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que se iba a oír un día como música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Yo soy Tony Melendez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban y vas a ver, dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies y yo quería ayudarme solo. Yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo 2 hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos daron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a su niño. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían porque ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo oí a alguien. Mi honey es lindísima, se llama Lynn. Para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar 2 niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo puedo dejar como se fina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero afinar la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Eres mi Dios y en ti confiaré. Mi amor por ti
Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. We fill the day with love. Today is like no other day before. Even more, you and I will never be the same. Tony, you are truly a courageous young man. You are giving hope to all of us. My wish to you is to continue of giving this hope to all the people. Dios siempre está en mi vida. Y en ese momento es como si Él me dijo a mí, Tony, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que ser mis pies y tal vez mis manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto. Yo veo la mano, una mano. Y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por favor, no me digan que no pueden. No me digan que no pueden, porque ustedes pueden hacer mucho más. Solo levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando la mano de usted decir sí. You are my God, and the rock on which I stand. I have found my place in your arms of grace. Alguém que tem moral para falar, né? Que vive a abundância, vive os milagres de Deus na própria vida, com os recursos que Deus lhe deu. Muito obrigado a todos vocês pelos ouvidos, pela oportunidade. Que Deus nos guarde, nos ampare, nos proteja, que esteja conosco hoje, agora e sempre. Possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui adentramos e levando essa mensagem de valorização da vida e da vida em abundância. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.